Chega de moleza, vamos trabalhar? Estamos estudando como usar a Bíblia apologética de estudo. Então, se você perdeu a aula, eu sempre faço uma recapitulação. Se você tem já a sua Bíblia, pegue a Bíblia aí já, pegue um caderninho, um bloquinho de rascunho, lápis, caneta. E se você ainda não tem, faça o pedido. Na aula anterior, eu comecei a falar então dos 10 pontos da ortodoxia cristã, os pontos fundamentais da nossa fé, o nosso cremos. E eu disse que independente de você ser batista, assembleiano, metodista, da Igreja do Evangelho Quadrangular, Deus é amor, plenitude, universal, não importa. Estes pontos são comuns entre nós, por isso que o CP é interdenominacional, ok? Agora, quem não tem esses pontos aqui de fé que nós estamos aprendendo, então nós consideramos sectários. Aqueles que não têm estas doutrinas. Aí eu citei aqui, por exemplo, as testemunhas de Jeová não acreditam nisso, os espíritas, os muçulmanos, os hindus, a maçonaria não acredita nisso aqui. Por isso que o ICP classifica como seita. Bom, mas vamos em frente. O primeiro ponto que nós já estudamos é que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá bom? Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Os mormons, sabia que o mormonismo acha que a Bíblia é falha? Ele acha que o livro de Mórmon não tem erro, mas a Bíblia ele acha que está errado. Você sabia disso? Que tem falha na Bíblia. Então, por isso que não é ortodoxo, porque não tem a mesma linhagem de fé. Então, o primeiro ponto, são só 10. Veja se você crê desta forma. Se você não crê, então você está envolvido com heresia, com desvios doutrinários. Daí a importância deste ensino, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar nesta Bíblia apologética, a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo bem? Confere, se você for batista, assembleiano, metodista da Igreja Universal, plenitude, Deus é amor, você crê assim, pode ficar tranquilo, tá? Faz parte do cremos da sua denominação. Segundo, há um só Deus, ou seja, a Santíssima Trindade. Um só Deus, mas nós encontramos em Deus 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fica tranquilo, você também crê assim. A Universal crê assim, Mundial, Plenitude, Deus é Amor, Assembleia Batista, ótimo. Terceiro, há um só mediador entre Deus e os homens. Aí eu disse na aula anterior, veja bem, no catolicismo tem mais de um mediador, tá vendo? Tem mais Maria, por exemplo. A Igreja Católica até termina a reza Ave Maria pedindo, né, para que Maria interceda. Né? Rogai por nós. Olha aí, ó. Nós não cremos isso. Isso não é ortodoxo. Ou seja, o que não é ser ortodoxo? É não ser bíblico. Nós só temos um mediador. Até citei aqui a primeira carta que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 2 e verso 5. Tá bom? Vamos em frente. Jesus nasceu do Espírito Santo, daí eu já falei, não é isto? Que é o mediador. Agora o quarto, então a partir de agora, 3 eu já tinha ensinado, agora esse eu vou ensinar hoje. O Espírito Santo é o regenerador e santificador dos redimidos, o doador dos dons e frutos espirituais, o consolador permanente e mestre da igreja. Aí vem a doutrina da salvação. Tá? Como que você sabe se você tem o Espírito Santo? Né? Porque tem gente que acha que ter o Espírito Santo é ser um super-herói, é ser mágico, Não, não é nada disso. Não mistura as coisas. Não mistura dons com ter o Espírito Santo. Então, como saber se tem o Espírito Santo? Faça o teste de você aí que está na sua casa me assistindo. Primeiro ponto para você entender que Deus está, que o Espírito Santo está em sua vida, é você reconhecer que é pecador. Fácil, não é? A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o primeiro convencimento, mas um convencimento de verdade, é reconhecer que é pecador,
que é miserável, que está na situação de pecador, que não consegue se libertar do pecado. Esse é o primeiro ponto, que o pecado habita na gente. Já aprendemos isso na matéria amartiologia e depois soteriologia no módulo 4. Nós já aprendemos isso aí. Se você perdeu, você entra no YouTube, digita no YouTube PR Antônio Fonseca, tem tudo lá, esse material para você. Mas vamos em frente. E o segundo ponto é você, isso é revelação do Espírito Santo, crer que Jesus Cristo, aquele que foi crucificado lá em Jerusalém, fora da cidade, há mais ou menos 2000 anos, mais ou menos, trabalhar com o número redondo, Jesus histórico, aquele que morreu lá no governo de Pôncio Pilatos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Você tem que crer, entender que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vicariedade, nós já aprendemos, essa palavra significa substituição. Nós estávamos condenados à morte, mas Jesus pagou o preço da nossa condenação, morreu por nós na cruz do Calvário. Então, quando você entende que é pecador, reconhece que é pecador e aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você é salvo. Mas para que isso aconteça em você, quem revela é o Espírito Santo. Quem revela. Aí você passa pelo processo da regeneração, que é o novo nascimento, doutrina que nós já estudamos. Então, se você é batista, sua igreja ensina isso. Se você é presbiteriano, sua igreja ensina isso. Metodista, assembleiano, Deus é amor, universal, quadrangular, plenitude. Eu vou falar, todas as denominações evangélicas ensinam desta forma. Porque se você está em uma denominação que não ensina assim, ela é uma seita. Você está envolvido com heresia. Então este é o quarto ponto fundamental da nossa fé. Tem só mais 6. Isso é a ortodoxia cristã. Por isso que nós colocamos na Bíblia apologética, ponto por ponto. Vou pedir para pôr na tela o quinto ponto. Em Adão a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Por favor, acompanhe a leitura. Devido à queda de Adão, a humanidade tornou-se radicalmente corrupta e distanciada de Deus. O essencial para o homem é a restauração de sua comunhão com Deus, a qual o homem é incapaz de operar por si mesmo. Está vendo aí? Está vendo que doutrina fundamental? Nós herdamos dos nossos ancestrais, do primeiro casal, Adão e Eva, o pecado. A culpa, é o que o texto está dizendo. E nós somos incapazes, por isso que a salvação é de graça. Aí vem um detalhe importante. Você sabe por que o espírita, os seguidores de Allan Kardec, por que eles fazem boas obras? Para se livrar do karma. Quando um espírita olha para uma criança que nasceu com um defeito físico, por exemplo, paralítico, ele acha que aquela criança, que aquela pessoa, na outra vida, foi uma pessoa maldosa. Foi uma pessoa que cometeu falhas enormes. Então, como castigo, ele chamou de karma. Ela nasceu com defeito físico, ou cega, ou paralítica, ou de alguma forma. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Isso não tem nada a ver. Porque essa doutrina é a reencarnação e a Bíblia ensina a ressurreição. Não tem nada a ver. Aquilo aconteceu em consequência da queda de Adão, dos nossos pais, que o pecado entrou no mundo, o erro entrou no mundo. E hoje a humanidade sofre, não só a humanidade, mas toda a criação de Deus, por causa do pecado. É isso que o texto está falando. Então, se você crê assim, a sua igreja ensina assim. Então você está na ortodoxia cristã, tá bom? Deixa eu chamar o intervalo, não sai daí não, tem mais aula ainda hoje. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza. Olha que assunto importante, tá tudo aqui, olha. Tá tudo aqui na Bíblia Apologética, eu estou colocando os pontos aí, o editor está colocando. Então quando você adquire essa Bíblia, logo de cara, você já tem o nosso cremos, a nossa confissão de fé, a ortodoxia cristã. Vamos para mais um ponto?
Sétimo ponto. Olha, só faltam mais, depois do 7, só mais 3, não é isso? São só 10. Então vamos lá. Jesus Cristo ressuscitou. Deixa eu pedir para o editor, desculpa, editor, coloca aí na tela para nós aí, por favor. Então vamos lá. Tá vendo aí? Jesus Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos, ascendeu aos céus e voltará na consumação dos séculos para julgar os homens. Tá vendo? Você crê nisso? Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê na ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você crê que Ele voltará um dia? É isto que nós ensinamos. Depois, na matéria escatologia, que está no módulo 4, se você tem aí os módulos já, procura escatologia no módulo 4. Você vai ver sobre a volta de Jesus, a primeira para levar a sua igreja de forma invisível, e depois voltará de novo para julgar as pessoas, não é? Então, tudo isso nós aprendemos na teologia. E fica tranquilo, que a sua denominação com certeza ensina isso, tá bom? Independente dela ser neopentecostal, dela ser pentecostal, dela ser histórica, ok? Vamos em frente? Deixa eu pedir pro nosso editor colocar na tela o 8º ponto da nossa confissão de fé. A punição eterna, incluindo separação e perda de comunhão com Deus, é o destino do homem não regenerado e de Satanás com todos os seus anjos. Condenação eterna. Né? O inferno é um lugar de tormento, mas não é ainda o final. Sabia disso? É um lugar temporário. Nós aprendemos isso aí. Então é isso que a ortodoxia ensina. Mas você não precisa ficar preocupado. Não há condenação para você. Se você reconheceu que é pecador e se você aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, fica tranquilo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Olha que bênção. Glória a Deus. Fica tranquilo, não se preocupe. E a sua igreja ensina isso. Né? Agora, os testemunhos de Jeová não ensinam isso não. Sabia? E aí nós temos uma divergência também com os adventistas do 7º dia. Eles não aceitam isso aqui também não. Aí um problema aí. Por isso que a Bíblia apologética vai classificá-los. Não os consideram como ortodoxos. Por quê? Porque não aceitam essa doutrina. Depois nós vamos aprofundar essa questão, tá bom? Vamos para mais um ponto. 9. Olha, penúltimo, hein? Vou pedir para o editor colocar na tela. A igreja cristã, o corpo e a noiva de Cristo, é consagrada à adoração e ao serviço de Deus por meio da proclamação fiel da palavra, a prática de boas obras e a observância do batismo e da ceia do Senhor. Tá vendo? Nós só temos 2 observâncias. O batismo, que nós chamamos de ordenanças. O batismo e a ceia do Senhor. Tá bom? Então, fica tranquilo. Essas denominações todas ensinam isso. Eu creio que a sua denominação também ensina isso aí. Então, nós praticamos boas obras não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Tá vendo? O batismo nas águas não salva ninguém. É uma ordenança. É uma ordenança de Deus. Por exemplo, o ladrão na cruz que eu já ensinei aqui, aquele que foi salvo, que foi para o paraíso no mesmo dia com Jesus. Ele não foi batizado e não participou da ceia, mas foi salvo. E não conseguiu fazer nenhuma obra, praticamente, só tem o testemunho do arrependimento dele, mas foi salvo. Mas com certeza, se ele fosse tirado ali da cruz, se ele fosse continuar uma vida, ele ia viver um outro modelo de vida, porque a gente vê no argumento dele que o Espírito Santo, né, ele foi impactado pelo Espírito Santo, ele foi regenerado pela palavra, tá bom? Muito bem. E o último ponto da nossa confissão de fé comum, da ortodoxia cristã, é a tarefa da igreja. Vou pedir para o editor colocar aí o 10º ponto, por favor, editor. A tarefa da igreja é ensinar todas as nações, fazendo que o evangelho produza frutos em cada aspecto da vida e do pensamento. A missão suprema da igreja é a salvação das almas,
Deus transforma a natureza humana e essa transformação proporciona a redenção da sociedade. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o nosso papel. O nosso papel é ser espelho, transmitir a luz de Cristo, refletir Deus, refletir Jesus. Nós não temos luz própria, assim como a lua não tem, mas a lua à noite, ela ilumina com o reflexo do sol. O sol bate na lua e a lua reflete na terra. Olha que interessante, um satélite, mesma coisa é o cristão. O cristão, ele é uma bênção para a sociedade. Ele não dá trabalho para a polícia, para o governo, não. Ele é uma bênção. Ele é trabalhador, ele é batalhador. Claro que ele tem os seus direitos em toda uma Constituição, mas ele não cria problema para a sociedade. Ele serve a Deus, ele sabe separar as coisas. Claro que ele sabe dos seus direitos também, mas tudo com ordem e decência. Então, esses 10 pontos são os pontos fundamentais da nossa fé. Então, fica tranquilo que você, se você é um desses movimentos que tem esses 10 pontos, você está na Igreja do Deus Vivo. Por isso que o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas, aborda esses 10 pontos, que é o nosso cremos, a nossa confissão de fé. Está logo na página, nas primeiras páginas da Bíblia Apologética. Agora, tudo isso que eu falei aqui, nós temos biblicamente que provar. Não adianta falar, tem que provar. E essas doutrinas nós aprendemos. Durante um ano, nós estudamos tudo e aprendemos isso. O curso de teologia que eu anuncio aqui um ano, faz isso aí. Aprende esses 10 pontos fundamentais da nossa fé, para que a pessoa não venha depois ser enganado por falsas doutrinas, falsas religiões, falsos profetas. Por isso que nós ensinamos esses 10 pontos fundamentais da nossa fé. Então, se você tem aí a Bíblia Apologética, ela já começa assim: você está disposto a fazer pela verdade o que as religiões falsas fazem pela mentira? Tá? Então, se você tem esse desejo de fazer o que foi lido aqui, que é o papel da igreja, ensinar todas as nações. O que eu estou fazendo aqui? Ensinando a palavra. Só isso aí, ensinando. E eu fico feliz, porque eu recebo e-mails, mensagens pelo WhatsApp, pelo meu canal no YouTube, de pessoas que estão sendo transformadas, pessoas que não tiveram privilégio. Esses dias eu recebi uma informação de um grupo de índios, lá de Roraima, que estão estudando teologia com a gente, por meio da parabólica, estão estudando, pediram o curso e estão estudando a palavra de Deus. Como que chegaria a palavra para eles se não fosse esse veículo de comunicação? Então é assim que Deus opera, de muitas maneiras, e esta é uma delas, tá bom?